Glória a Deus, amém. Amém, meus amados, meus queridos, paz do Senhor. Vamos fechar os olhos e orar nesse momento, pedir para que o Espírito Santo de Deus possa guiar essa reunião hoje, amém? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Eu te peço nesse momento, Senhor, para que cada interação que seja feita nessa live hoje, meu Pai, seja da tua vontade, meu Pai. Que nós, meu Pai, possamos crescer em graça, meu Pai, crescer em conhecimento da tua palavra, meu Pai. A tua Jesus. palavra diz que quando a gente conhece a tua verdade, nós somos libertos, Senhor. Então, que através dessa palavra, meu Pai, que vai ser ministrada hoje, desse estudo que vai ser ministrado hoje da teologia popular de Jesus, Senhor, a Amém, gente Jesus. possa ser ministrado, meu Pai, daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, meu Pai, na nossa individualidade. Em Amém, nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O pastor Isaías ele vai ler para a gente agora o tema de hoje e a gente dá prosseguimento aqui, amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite para todos. Estou muito feliz em estar aqui junto com os irmãos aqui, com as irmãs. É muito prazeroso estar aqui junto com a Igreja do Senhor que se reúne nesse lugar. E eu irei ler aqui, são 8 páginas, que o tema de hoje na Teologia Popular de Jesus é Acabou-se a Lei. Acabou-se a Lei. E diz assim o texto em que nós leremos hoje, que eu vou ler, inicia-se dessa forma. Jesus foi um homem que deu muito o que falar. Havia na Palestina muita gente que estava do lado dele. Em sua grande maioria, os que estavam com ele eram pessoas humildes, trabalhadores, operários, mendigos, doentes, aleijados, pecadores e pessoas excluídas. Outros, porém, se puseram de tal forma contra ele que queriam matá-lo. Os que queriam matar Jesus eram, de fato, as autoridades, principalmente as religiosas, dirigidas pelos sumos sacerdotes e pelos demais membros do Conselho Supremo, que chamavam de Sinédrio, que eram os senadores reconhecidos como anciões e os mestres da lei, os letrados. No Evangelho se fala também com frequência dos fariseus e algumas vezes mencionados os saduceus. Os fariseus se distinguiam como os observantes da lei, pertenciam às classes populares. Os saduceus eram mais liberais e pertenciam à nobreza clerical ou laica. Situavam-se nas classes superiores e de pessoas que estavam bem de vida. Aí vem os textos bíblicos, que é Marcos 2, 23, 28, Mateus 12, 1, 8, Lucas 6, de 1 ao 15. E Marcos 3, de 1 a 6, e Mateus 12, de 9 a 14, Lucas 6, de 6 a 11. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que é ilícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi? Quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que estavam com eles, ele e os que estavam com e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com eles estavam, e disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem até do sábado é senhor. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração,
disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos, com ele, procurando ver como o mataram. Ou melhor, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataram. Esclarecimentos. As autoridades queriam matar Jesus porque ele fazia coisas proibidas pela lei religiosa dos judeus. Foi o que aconteceu quando Jesus permitiu que seus discípulos colhessem espigas em um sábado. Foi também isso que aconteceu quando, por outro lado, Jesus curou um homem que tinha o braço aleijado. Parece muito estranho para nós que as autoridades daquele tempo quisessem matar Jesus por essas coisas. Porque nos parece coisa que não tem importância. Isso é o que pensamos agora. Os judeus daquele tempo pensavam de outra forma. Para muitos judeus naquele tempo, principalmente para os homens do partido dos fariseus e para os letrados, a lei religiosa era a coisa mais importante do mundo, porque eles estavam convencidos de que tudo o que Deus quer é que as pessoas cumpram a lei religiosa sem deixar de lado um só detalhe. Ou seja, a religião que os israelitas do tempo de Jesus praticavam apresentavam um Deus que queria e exigia principalmente o dever e a obediência, de forma que isso era o mais necessário e estava acima de tudo o mais. Quer dizer, o dever é mais importante que o direito, e a submissão era mais importante que a liberdade. E como os que dispunham e mandavam em tudo eram os sacerdotes, o que acontecia era que as pobres pessoas eram dominadas pelo clero, que submetia as consciências e dominava o povo, tirando-lhes o dinheiro e fazendo-se os dirigentes religiosos de notáveis, os homens exemplares, os importantes. E tudo isso se justificava a partir de um Deus terrível e justiceiro que os sacerdotes tinham inventado. Era o Deus que lhe convinha. Por isso, os clérigos tinham posto na cabeça das pessoas que o mais importante que se podia fazer na vida era cumprir a lei, submetendo-se àquilo que os letrados e rabinos daquela época explicavam. De modo que o mais grave de uma pessoa era descumprir as leis da religião. E levavam tudo tão a sério que quem falava em algo que eles consideravam importante era condenado à morte, a pedradas e linchamento público. Foi isso que fizeram com Estevão, a primeira vítima cristã de semelhante barbárie religiosa. Atos 7, do 54 a 60. Um dos motivos para aplicar a lei de morte era trabalhar aos sábados, pois o sábado era sagrado e de preceito para os judeus. Nesse dia, um bom judeu não podia fazer nada. Era proibido, por exemplo, colher espiga, curar os doentes, quando não estavam em perigo de morte. Se alguém não se submetia a essas obrigações, na primeira vez que incorria em falta, era avisado. Se voltava a agir contra a lei, então a pena de morte era aplicada. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Primeiro, permitiu que seus discípulos colhessem as espigas no sábado, e em seguida os fariseus o avisaram. Conta o mesmo evangelho que depois Jesus foi, em outro sábado, à sinagoga, e ali diante de todo mundo curou um homem que tinha um braço aleijado, ou seja, um homem que não estava em perigo de morte. Por isso, o evangelho termina dizendo que, ao sair da sinagoga, os fariseus foram falar com os do partido de Herodes para ver como podiam matar Jesus. Jesus tinha sido ameaçado de morte. Só não mataram em seguida foi porque temiam que o povo fosse para a rua defendê-lo. É verdade que alguns especialistas no estudo do Evangelho puseram em dúvida que Jesus tenha se negado a submeter-se à lei religiosa de Israel. E isso foi bastante discutido e certamente continuará sendo discutido. Em qualquer caso, nos Evangelhos são relatados dois grupos de fatos que estão muito claros. Primeiro grupo,
Jesus fez coisas que eram proibidas pela lei religiosa: tocar no leproso, curar no sábado doente, que não estavam em perigo de morte, e tocar em defuntos. Segundo grupo, Jesus permitiu que seus discípulos fizessem o que era proibido pela mesma lei e ainda os defendeu ao comer com os pecadores descrentes, ao fazer no sábado o que era expressamente proibido, ao não cumprir as leis sobre os ritos religiosos. Acontece que algumas das leis que Jesus não cumpriu não faziam parte da lei escrita, que Deus havia imposto ao povo através de Moisés, o que os judeus chamam de Torá, mas era uma interpretação da lei divina feita pelos letrados e mestres da lei. Não era lei escrita, mas lei oral, conservada meramente através da palavra. Por isso, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: Jesus infringiu a lei escrita, isto é, a lei divina, a Torá, em sentido estrito. Estrito. O mais importante em todas essas questões não está nos casos particulares ou fatos concretos, mas na conduta geral de Jesus. Trata-se disto: as religiões impõem aos seus fiéis: 1. Dogmas ou verdades em que se tem de crer. 2. Leis ou mandamentos que se tem de cumprir. 3. Cerimônias religiosas ou rituais que se tem de praticar. Pois bem, nenhuma dessas três coisas se encontra nos evangelhos. Por mais surpreendente que seja, Jesus elogiou a fé de pessoas que não temiam a religião, nem as coisas da religião na qual Jesus foi educado. Um militar romano, um samaritano curado de lepra, por que elogiou pessoas que não praticavam a religião que os judeus tinham por verdadeira? Porque aquelas pessoas eram muito humanas, ou seja, profundamente boas. Isso é o decisivo do Evangelho. Jesus não fundou uma religião, nem instituiu uma igreja. Jesus pôs em andamento um movimento para devolver e defender a dignidade e dar felicidade a todo ser humano. Por isso, se compreende que as duas grandes preocupações de Jesus no seu tempo foram o problema da saúde dos doentes e o problema da alimentação daqueles que não podiam compartilhar à mesa os alimentos. Estes são os dois grandes temas que constantemente aparecem nos evangelhos. Ao fazer todas essas coisas, Jesus arriscou a vida. Quando alguém faz algo que pode lhe custar a vida, é porque pensa que se trata de algo muito importante. E não se importa que o matem por isso, que o matem por isso. O que Jesus pretendia conseguir ao se comportar desse modo? Jesus não queria tornar as pessoas mais religiosas. Todos os seres humanos também são desumanos. E muitas vezes o que manda no mundo não é humano, mas o desumano. Por isso há tanta violência e por isso causamos tanto mal uns aos outros. É isso que Jesus quis e quer resolver. O caminho para encontrar Deus não é o caminho que nos leva a fazer-nos divino, mas o que nos faz cada dia mais humano. Eu creio que até aqui está bom. E aqui vem as perguntas. Primeira pergunta, professor: por que Jesus despedaçou a lei do sábado quando permitiu que seus discípulos colhessem espigas e quando curou um paralítico? Segunda pergunta, professor: o que significava a lei para os fariseus e o que significava a lei para Jesus? Terceira pergunta: tem sentido haver algumas normas na igreja? Por que devem seguir essas normas? Como devem ser cumpridas? Quarta pergunta: como um cristão pode saber o que tem de fazer para agradar a Deus? Pronto. Perguntas. Por favor, Edler. Amém, glória a Deus. Então a gente viu no estudo, né, falando sobre a religiosidade daquela época, e já dando um spoiler aqui, isso não é muito diferente do que nós vemos hoje, né? Agora eu vou passar a palavra para o pastor o Hilton para ele dar prosseguimento,
para ele contar para a gente, né, o que ele entende dessa teologia popular de Jesus de hoje e sobre essa religiosidade que é tão forte, né, hoje em dia e principalmente naquela época também. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como eu havia comentado com vocês, né, essas lições, elas vão aumentando o nosso compromisso e a nossa reflexão ao longo aí dessa jornada na teologia popular de Jesus. O texto de hoje ele é bastante desafiador e eu creio que para muita gente hoje que se denomina cristã, esse texto, por mais bonito que ele seja, para muita gente ele é um texto que causa espanto e até um escândalo, né? Em função da prática religiosa de muitas pessoas. Essa questão da lei, e aí eu vou deixar para a reflexão de vocês, ela é muito forte com relação a Jesus. Sempre Jesus ele era questionado com relação à lei, porque a lei para eles era o principal mandamento de Deus. A lei é o que guiava a nação, né? A lei era o mandamento divino. A lei era o guia de todo judeu, de todo aquele que tinha uma concepção ali acerca de Deus. Só que por que que a lei ela sofre esse impacto com relação a Jesus? Jesus ele mesmo disse que ele não vem acabar com a lei nesse sentido que muita gente imagina, mas ele vem dar o seu pleno cumprimento, né? Quando se fala de acabou a lei, não é que ela acaba em função de uma não existência, é no que ela se tornou. A lei na religião judaica, ela não se torna um guia orientativo, ela se torna um instrumento de poder. É um instrumento aonde você domina, né? Um instrumento de dominação do povo. Então se faziam os maiores absurdos, controlava-se o povo, faziam-se alianças políticas e religiosas e sociais por meio da lei. E é como o Éder falou, não é muito diferente do que a gente vê hoje. Então, essa lição pode parecer algo assim, tá falando da lei, que hoje nós não estamos debaixo da lei, mas quando você toma esse sentido da lei como sendo os regramentos, né, como o Castilho colocou aí, como sendo as tradições, as normas que nós temos hoje, a gente vê que a dinâmica religiosa ela é a mesma, onde você se preocupa mais com a literalidade de um texto do que com a vida de um ser humano. Então, quando você pega esse aspecto e coloca na vida de Jesus, você vê que Jesus ele agiu à revelia, né, do que eles entendiam que era a lei. Essa questão do sábado, por exemplo. Jesus sempre foi questionado sobre isso. Por quê? Porque o sábado, ao invés de ser um período de descanso, onde o homem poderia não mais estar escravizado, onde ele poderia ali repousar, o sábado ele se torna um instrumento de escravização, né? De escravidão, de você levar a pessoa ali a não poder fazer nada naquele dia. Então, de descanso passou a ser um peso. Então, a religião ela faz isso com os mandamentos de Deus. Não é que Deus errou, não é que a lei é má. A lei ela veio para regulamentar, né, para regularizar a conduta humana, sempre visando o bem do próximo. E aqui eu já entro nessas questões que o irmão Isaías coloca. Como que a gente tem que entender a lei? Como Jesus entendeu a lei, né? Ele veio cumprir a lei, ele veio dar o pleno cumprimento, trazendo bem para a humanidade. A lei ela visava isso. Quando ela tem as questões proibitivas, é para que um ser humano não seja prejudicado. Só que a religião ela pega a lei como sendo esse instrumento de dominação das pessoas. E aí você vê o que os fariseus fazem, né? O texto aí fala de saduceus, de fariseus, são aqueles grupos que eles surgem ali naquele período que nós chamamos de intertestamentário, né? Já não tem mais rei, né? A crise religiosa está instaurada ali em Israel e esses grupos eles surgem numa tentativa de trazer o verdadeiro culto, de trazer uma restauração da verdadeira religião. E eles não conseguem fazer isso. Você tem ali o grupo dos saduceus, como foi bem dito, era o grupo da elite,
eles só acreditavam no Pentateuco, na lei de Moisés. Aí você pega o grupo dos fariseus, que já tinham um conhecimento mais estendido, eles acreditavam em toda a Taná, né? Que para nós é o Antigo Testamento. Então você vê esses grupos, não eram somente esses grupos que tinham lá, eles eram os grupos principais, né? Vocês vão ver os Zelotes, os Essênios, mas esses dois grupos, eles entram em choque contra Jesus. Você vê que Jesus, ele sempre tem que fugir desses grupos. E aí até se acrescenta aí no texto os herodianos, que tem mais uma característica política, né? E esses grupos, eles se aliam a essa questão política para buscar matar Jesus. Se Jesus é um homem que faz o bem, que cura as pessoas, que ensina como que o ser humano deve viver, que vive em dignidade, por que que esses religiosos eles vão matar, eles vão procurar matar Jesus? É porque exatamente isso, Jesus, ele mostrava como que a lei deveria ser seguida, observada, que contraria a interpretação religiosa da lei, trazendo essa dimensão que o Éder colocou. Hoje é a mesma situação. As pessoas que buscam o bem da humanidade, que elas buscam viver o evangelho na sua essência, que elas estão mais preocupadas com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, com a libertação das pessoas, do que com os dogmas, do que com as tradições, essas pessoas são ridicularizadas, perseguidas e até morrem, como aconteceu com Jesus. Por quê? A religião ela sempre vai usar os instrumentos divinos, entre aspas, como uma forma de dominação do povo. Eu vejo que essa lição traz esse âmago. O que fizeram com a lei? Né? Como que a religião trabalhou a lei para que, ao invés de a lei lançar luz, né, já que a lei era a luz, era a vida, era a verdade de Deus, como que isso se tornou esse instrumento? E aí a gente vê essa realidade no nosso dia a dia de uma maneira muito clara. Pessoas que dizem que vivem Cristo, mas são pessoas amarguradas, são pessoas raivosas, são pessoas odiosas. Aí você pergunta, qual Cristo que essa pessoa segue? Por que que ela, ao invés de melhorar, ela ser uma pessoa mais humana, mais amorosa, mais misericordiosa, mais compreensiva, por que que ela se tornou uma pessoa que é fiscal da vida dos outros? Uma pessoa que a vida dela só é falar sobre pecado, sobre inferno, sobre diabo, sobre juízo, né? Por que que tudo ela enxerga com esses olhos? Que com certeza ela foi dominada por essa religião, por essa coisa pesada, por essa instrumentalização da lei para dominar o povo. Então ela tem lá um livro sagrado que ela considera que é a palavra de Deus, mas o olhar que ela tem para esse livro não é o olhar que Jesus tem. Não é um olhar libertador. Não é algo que é a favor da humanidade. Você imagina, Jesus está curando uma pessoa, ele está sendo perseguido porque ele libertou a pessoa de uma enfermidade. E aí eles questionam, mas se você tem outros dias para fazer isso, por que você vem fazer no sábado? E aí Jesus sempre cita a própria Escritura, né? Esse caso de Davi que ele citou, que o irmão Isaías leu. Falou, olha, Davi foi lá e pegou os pães da proposição e comeu. Então, assim, por que vocês estão me acusando? Vocês não leem na Bíblia de vocês, no texto de vocês, que Davi fez isso? Ele deu de comer a quem tinha fome? Né? Então, o que é mais sagrado? É o pão ser oferecido para Deus ou o pão ser usado para matar a fome do próximo? E aí a última pergunta do texto que o irmão Isaías colocou. Como que nós podemos agradar a Deus hoje? Será que é decorando o texto bíblico? Será que é participando de ritos, né, liturgias? O texto colocou bem que Jesus nem ligou para isso. Você não vê Jesus preso a ritos, a interpretações legalistas que as pessoas davam. Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para libertar as pessoas. Então, como que eu posso amar o próximo, né? Amar Deus? Como que eu posso dizer que eu tenho uma vida com Deus? É viver como Jesus viveu. É trazer a dimensão de Deus para o meu próximo. É estender essa vida. É libertar as pessoas das suas ideologias, das suas enfermidades, dos seus problemas através do Evangelho. E isso é uma coisa muito rara hoje em dia, apesar de nós vermos aí um número crescente, né, de pessoas que se dizem cristãs, seguidoras do Evangelho. Então, essa lição, ela nos coloca diante dessa situação. Quando Jesus, o texto fala que ele eliminou a lei, ele acabou com a lei,
O que o texto está dizendo para nós? Ele pegou toda essa questão dessa instrumentalização da lei e ele descartou isso. Por quê? Ele veio mostrar que o verdadeiro sentido da lei não é aprisionar, mas é libertar as pessoas, é trazer vida, é trazer luz. E quando isso não ocorre, você pode ter certeza, não tem o Espírito aí. Que o Espírito, ele opera fazendo com que a nossa vida seja uma vida voltada para Deus, amando o próximo, dando dignidade, nos tornando mais humanos, né? A encarnação de Jesus é isso, é o Deus que se encarna. Isso é a revelação do Evangelho. Ele veio mostrar, né, em carne humana, qual que é o projeto dele, qual que é o reino dele, como que nós temos que viver. Fora de Jesus, para o cristão, não tem nada que se aproveite. A nossa vida, a nossa meta é Jesus. A gente conhece Deus em Jesus. Qualquer outra imagem de Deus fora de Jesus é um ídolo que é criado pela mente das pessoas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente vê que o ser humano, ele cria, né, uma figura de Jesus Cristo em tradições humanas, né? Ele tenta converter a figura de Jesus em rituais humanos, em dogmas que as religiões impõem para a gente, né? Vamos abrir para as perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao pastor Wilton? Algum acréscimo a fazer? Alguma consideração a fazer? Hoje eu tenho 15. Hoje Amém. eu tenho 15 perguntas. Professor Wilton, que bênção o Éder está aí, né? Sim. Éder, que bênção, né? Amém. Eu queria te fazer uma pergunta, professor. Nós não podemos deixar de comparar o momento que Jesus viveu, né? Que tinha o Império Romano como o dominador do mundo na época, e o momento que nós vivenciamos hoje. O momento que nós vivenciamos hoje. E eu estou hoje até feliz que estamos aqui com a amiga minha aqui, a Mônica. Já viu aí, Wilton? A Mônica está aqui conosco. Isso. Então, nós não podemos negar o momento que nós vivenciamos hoje. E eu gostaria de perguntar ao professor duas coisas. A primeira questão, essa religiosidade ocorre de maneira sutil ou de maneira muito grave. A primeira forma sutil, por exemplo, que eu já vivi isso, é eu, como pastor, entrando no templo da minha denominação e não dobrando o joelho lá no tal do altar, como as pessoas erradamente conhecem, né? Que, como nós aprendemos, não existe altar dentro do templo. O altar já foi abolido. O altar foi no templo onde tinha sacrifício, não é isso? Mas os pastores falam que é altar para dar um ar de santidade, né? Para dar um ar de peso maior naquele lugar. Altar não existe. Mas quando eu sentava ali na tribuna, como pastor, e eu não dobrava o joelho para orar, aquilo já causava um algo assim que me deixava chocado. As pessoas falavam, será que esse Isaías aí é pastor mesmo? Porque ele não dobrou o joelho para orar. Olha só que coisa. Uma coisa simples, né? Uma Sim. coisa simples, uma coisa... eu poderia estar vindo no carro de casa, eu poderia ter orado o dia todo. Eu poderia ter orado o dia todo com a minha mulher, com a minha família, mas se eu chegar na igreja e não dobrar o joelho para orar, acabou. E essa é uma que eu gostaria que o professor falasse algo sobre isso. E uma outra questão também mais grave, que é a questão da uma igreja que tem aqui no Rio de Janeiro, que é aqui em São João de Meriti, tem outras pelo Brasil, de que a mulher ela tem que andar com aquele roupão. A mulher ela tem que andar com aquele roupão de cima a baixo da cabeça. Os homens não podem utilizar calça jeans, não podem ter Bíblia preta, os homens não podem ter Bíblia preta,
e você olha lá, eles vão usar a Bíblia para você, professor. Eles vão acusar você, vão te tirar do grupo, vão te cortar da comunhão e vão utilizar texto bíblico para te enquadrar. E terminando, que eu tenho mais umas 18 perguntas aqui, terminando essa minha participação agora, momentânea, o professor lembra daquela criança de 8 anos, se eu não me engano, 8 anos que ela tinha, que ela engravidou de um tio, engravidou, não sei, que o pessoal foi na maternidade para proibir aquela menina, lutando para proibir aquela menina de abortar, de fazer um aborto. O professor lembra? A pergunta seria um exemplo interessante para nós colocarmos, professor. Quem Jesus olharia naquela questão? A minha filha engravidou. A minha filha de 8 anos engravidou. A minha filha de 8 anos engravidou. E eu, como pai, eu digo, não, ela vai tirar o filho. As pessoas religiosas, não, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da vida. Quem Jesus, de qual lado que Jesus ficaria nessa pendenga ideológica, professor? Por favor. Então, a primeira questão que o irmão Zé colocou, dobrar o joelho ali, né, no púlpito, no tablado ali, é uma questão do desempenho religioso. O que as pessoas consideram como espiritual é exatamente o contrário daquilo que Jesus disse, né? A espiritualidade de Jesus é a espiritualidade do dia a dia. É a da coisa oculta que só Deus vê. É o jejum em secreto, é a oração em secreto, é a esmola em secreto. Hoje, a espiritualidade, ela é algo que, hoje só não, né? Na época de Jesus também. Mas o problema é que hoje, em nome de Jesus, se fala de uma espiritualidade em que você tem que aparecer diante das pessoas. Você tem que ter bastante seguidores, você tem que influenciar as pessoas, você tem que dizer os seus feitos. Então, tudo isso é contrário ao que o Senhor Jesus ensinou, né? A verdadeira espiritualidade é aquela que ninguém vê, como o irmão colocou. Ele poderia ter orado ali o dia todo, na casa dele, sem ninguém ver, mas se ele chegar no local de reunião ali, não dobrar o joelho, as pessoas dizem que tal pessoa não é espiritual. Por que isso? Porque a religião ela depende da performance, daquilo que é público, né? Daquilo que você pode fazer. E na época de Jesus era a mesma coisa. Ele, quando condenava ali os fariseus, ele sempre falava nessa questão da publicidade dos seus atos, para que você receba o verdadeiro reconhecimento aqui na terra. Então, Jesus ele tratou disso de maneira muito clara nos evangelhos. Então, a nossa vida ela deve ser uma vida de escondimento, né? Você se esconder para que Jesus ele venha a aparecer. Só que, infelizmente, no ambiente religioso, a gente vê que isso não é a prática comum em muitos locais, né? Você tem que sempre fazer algo para você ser reconhecido como um homem de Deus, como um profeta, como alguém que fala em nome de Deus, mas na realidade, segundo o Evangelho, não é dessa forma que a gente reconhece um servo de Deus. A segunda questão que o irmão Isaías coloca é a questão aí do roupão, do uso de uma Bíblia não ser preta, tal. Isso é um aspecto sociológico e psicológico muito interessante, onde as pessoas elas começam a criar os seus regramentos, né, como se eles fossem regramentos divinos. Então, existe uma confusão sobre isso. E é interessante que, biblicamente, o apóstolo Paulo, ele trata com uma igreja lá daquela época dessa forma, sobre os mesmos assuntos, né? Só que tem uma roupagem diferente, mas se você for verificar lá na carta aos Colossenses, principalmente no capítulo 2, é a mesma realidade. Se você observar, ele fala de linguagem persuasiva, de sabedoria humana, de mandamentos com relação à lei, de cultos místicos, né, que ele chama de culto dos anjos, e no final do capítulo 2 ele fala de doutrinas humanas, que elas têm alguma aparência de piedade, mas que não tem valor algum senão para a satisfação da carne. E é o que a gente vê aí. São pessoas que elas tentam
através desse dogma, esses mandamentos humanos, se santificar, melhorar a sua vida, mas não é por aí. Porque a verdadeira santificação, para ela atingir o exterior, ela tem que começar do interior. Então, o novo nascimento, né? Paulo ele coloca assim: olha, se vocês morreram com Cristo para as coisas do mundo, por que ainda você precisa que alguém fale que você não deva tocar em algo, não pegar algo, não ver algo? Vocês já não morreram com Cristo? Né? Então, quando você vê essas designações, esses mandamentos, tem muito ali de questões psicológicas, de projeções, né? Nesse caso do roupão, a gente sabe por que isso acontecia. É porque o pastor lá, ele tinha dificuldade com o sexo oposto. Então, uma forma de ele tentar não cobiçar as mulheres é que elas se enfeiassem dessa forma, né? E aí sempre, claro, é um mandamento de Deus. Aí você fala, mas aonde que está isso na palavra de Deus? Já que nós somos evangélicos, só a escritura, somente a Bíblia. Aí fala, não, isso aqui é um mistério nosso de Deus. Então tem sempre essa coisa carregada de um mistério, de uma revelação. E o interessante é que Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 18, ele fala que isso é uma espécie de dominação das pessoas de uma mente carnal, que ela não vê essas coisas, que ela está inchada na sua carnalidade. E aí no verso 19, que para mim talvez é um dos maiores versículos de toda a Bíblia Sagrada, Colossenses 2,19, porque ali Paulo ele mostra qual que é o problema, né? Qual que é o problema e como que deve ser a solução. Qual que é o problema de qualquer desvio na igreja? Paulo fala, não retém a cabeça. A igreja não está firmada em Cristo, não está vinculada à cabeça, né? Tem uma versão que coloca não retendo a cabeça, não estando ligado à cabeça. Então, quando a gente perde o nosso foco em Cristo, É Colossenses 2,19? é 2,19. Quando a gente perde esse foco em Cristo, essas coisas começam a entrar e tentar tomar o lugar de Cristo. E o terceiro ponto que o irmão Moisés colocou, essa questão da menina, Jesus ele sempre fica do lado da vida, né? Então, no meio a menina a moça lá que foi pega em adultério, né? Jesus ele sempre veio trazer a vida. No questão da menina, ele olharia para aquela menina e veria que ela não tinha condição, né, de, de assumir, é um risco muito grande para a própria menina, para a própria filha que nasceria, ou filho que nasceria, né? Então Jesus ele sempre estaria do lado do mais fraco, ele sempre esteve do lado do mais fraco. A religião, ela sempre vem com o dogma, ela vem com a interpretação dela, então ela não está preocupada com a vida, ela quer definir quem é pecador e quem não é pecador, segundo os seus padrões, né? Então aí sempre vai existir o debate na religião, sempre vai existir que a religião apresenta a verdadeira moralidade, que a religião vem trazer a vontade de Deus, que a religião ela está ali porque ela vem defender a Deus, né? E a gente vê que era igual na época de Cristo. Eles se preocupavam mais em aplicar a lei de maneira dura, de maneira fria, e pouco se importava com as pessoas. As pessoas geralmente era só um número, assim como que é em muitos locais, né? Amém. Amém, pastor Wilton. Há um tempo atrás, eu tinha muita dúvida sobre essa questão do sábado. Uhum. Até eu ler Colossenses 2, né? Colossenses 2, 16 e 17 fala assim, ó. Portanto, não permitam que ninguém julgue vocês pelos que vocês comem ou pelo que vocês bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, né? Então aqui fica muito claro para a gente um checkmate assim, né? De Sim. que Paulo ele está deixando claro de que em Jesus Cristo se cumpre toda a lei, né? Hoje a gente não descansa mais em um dia da semana, mas a gente descansa em uma pessoa, né? Quando lá fala, vinde a mim os que estejais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra que a gente encontra ali é Shabat. Então, Jesus hoje é nosso descanso e não mais um dia da semana. E Exato. assim, eu creio que esse texto aqui quebre
totalmente toda a religiosidade e tal. Só que as pessoas elas não querem esse texto, né? Então elas ignoram Colossenses 2 e Sim, ficam só com o que convém, né? exato. Muito bem aplicado. Nosso descanso é uma pessoa. E como você bem leu aí em Colossenses, né? Essas coisas eram sombras. A realidade é Cristo, é o corpo de Cristo, é a igreja. Então, assim, para mim, o pessoal pergunta qual que livro você vê que é o livro mais necessário hoje. Eu cito Colossenses. Eu creio que Colossenses é um livro que a igreja deveria visitar, revisitar, ler, estudar, porque Paulo ali ele trata de problemas que nós vemos que eles surgem hoje novamente. Os mesmos problemas, né? As mesmas colocações. Então, Colossenses é uma carta que ela exalta a supremacia de Cristo, É né? moderna. Ela fala, é uma carta que tem aplicação para os nossos dias de maneira muito clara. Os mesmos problemas que Paulo enfrentava lá, a gente enfrenta hoje. Então, e qual que é a saída sempre? É a supremacia de Cristo. É levar tudo para Cristo. Tudo, 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 tudo. Então, como você bem colocou, Éder, o nosso descanso não é um dia, o nosso descanso é uma pessoa. Então, qualquer dia para nós é santo. Sábado, domingo, segunda, todo dia é santo. Porque todo dia a gente vive em Cristo. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é aquele que nos dá o verdadeiro descanso, a verdadeira paz, né? Só que, infelizmente, as pessoas elas não aprendem a confiar em Jesus. Elas querem voltar para o seu regramento, elas querem voltar para a sombra, elas não querem viver na realidade. Amém, glória a Deus. Alguém tem algum acréscimo a fazer? Alguma pergunta? Nosso tempo ele já Pergunta está aí, dando. Mônica. Quero ver tu perguntar, Mônica. Mônica aí sabe tudo de Bíblia, Wilton. Maravilha! Quem está aí? O João Carlos, a Mônica. E o João João Pimenta está Carlos, aí. João Carlos está no ônibus, João Carlos. Ah, está no Parece que ele ônibus. está no ônibus. A pastora Cissa também está aí, pastora Cissa. E o Nossa, Pimenta não fala nada. nossa Pimenta não missionária. fala nada. É, Eu tenho umas 15, eu tenho boa umas 15 noite. perguntas aqui, hein? Boa A noite Mônica. a todos. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Mônica. Hoje, infelizmente, estou um pouquinho cansado. Enfrentei mais de 6 horas de viagem. Tem poucas horas que eu acabei de chegar aqui em Ponta Negra. Mas é com muita gratidão. Estou muito feliz de estar participando. Não poderia deixar de aceitar esse convite do meu irmão Isaías, da minha irmã Lenilda. Aí hoje, em primeira instância, hoje eu preciso só ouvir. A mente está um pouquinho cansada. Então eu preciso ouvir, eu prefiro ouvir, atribuir as colocações e concordo com o senhor, pastor, quando o senhor fala que a passagem de Colossenses tem tudo a ver nos dias de hoje. Eu, como assistente social de profissão, deparo com muitas famílias, atendo muitas famílias há mais de 20 anos. E elas passam e vivem hoje o que está lá na palavra de Colossenses 5, principalmente aquelas que não estão alicerçadas em Cristo, né? Que não busca, que acha que Ele não é tudo, que não precisa, quer resolver as coisas com a própria força do próprio braço. Então, eu peço Exato. perdão a todos. Realmente estou um pouquinho cansada, que até abrindo um pouco a boca, mas vou ficar até o final. E eu prometo que na próxima vez eu contribuo mais, eu participo mais, tá bom? Mas assim, eu Amém. queria deixar aqui a gratidão, a felicidade de poder estar aqui. Hoje eu conheci o Senhor Jesus, eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, de estudar a palavra, conhecer o Evangelho, ajudar a salvar almas, ajudar a pegar vidas há 16 anos, 17 anos. Recebo convite, aceito, respeito a todo mundo e a todos, porque, principalmente pela minha profissão, trabalhei em vários equipamentos falando sou palestrante sobre a parte de intolerância religiosa. Sim. A gente tem que ter lucidez, nós devemos respeitar os nossos irmãos. Aprendi desde pequenininha que a palavra respeito é muito importante.
respeitar tudo e a todos. Devemos respeitar isso. Religião é uma coisa é muito pessoal e eu respeito, sabe, pastor? Não só como profissão, como mulher, como mãe, como avó. E desde quando eu conheci a palavra, até antes, né? Nos princípios que veio de berço, sou filha de militar, papai e mamãe me ensinou a respeitar a tudo e a todos. E aprendi na palavra do Senhor Jesus a amar o próximo como a ti mesmo. E é isso que eu faço. E vou fazer até o fim dos meus dias. Muito Amém. obrigado. Tá? Hoje eu vou só ouvir. Amém. Vamos lá. Éder, eu acho que o Pimenta queria falar, hein? Fala aí, Pimenta. Pimenta vai bradar. Isaías, você achou que só sexta-feira podia usar branco, Isaías? Viu? É todos os dias que você pode usar. Tá vendo ele? Tá vendo aí? Só porque eu tô de branco hoje, eu tô. Exato. Manjacira também. Eu tenho mais uma questão aqui, pastor. Sim. Sobre cobertura espiritual, né? Colossenses 2:8 fala que para a gente não se escravizar com vãs e enganosas doutrinas criadas por homens, né? E cobertura espiritual a gente sabe que é uma heresia, assim, é uma coisa que não tem o menor fundamento bíblico, né? Muitos pastores eles usam isso como uma manobra de manipulação. Então, se eu falo que sou sua cobertura espiritual, você não pode se opor ao que eu falo, ao que eu penso, porque senão isso é desobediência, afronta e tal. Como que a gente lida com essa questão dentro do templo? Assim, né? Porque a gente vê que a maioria das igrejas hoje, elas têm essa vertente. Como a gente batalhar contra isso dentro de um sistema que já tem isso enraizado dentro da mente das pessoas ali? Sim. É uma questão bem ampla essa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não pode duvidar do poder de Deus de transformar as pessoas, a gente também não pode ser tão, vamos chamar assim, eu não queria usar uma palavra aqui, mas a gente não pode ser tão inocente ao ponto de acreditar que as pessoas elas possam mudar também. Então a gente está entre a cruz e a espada. Por quê? Dificilmente alguém que acredita nisso vai mudar de opinião. Dificilmente. Pode acontecer? A gente não pode duvidar do poder de Deus. Pode acontecer. Mas para quem já chegou nessa dimensão de acreditar nisso, é muito difícil o evangelho ter essa penetração, Ed. Eu vejo assim que lá dentro vai ser muito difícil a pessoa falar a verdade. Porque a primeira hora que ela fala isso, ela já vai ser deixada de lado. Então, graças a Deus hoje pelas redes sociais, que você pode abordar, falar, você vê que tem muita gente boa aí. E se você tiver espaço no ambiente, porque eu estou falando assim, esse caso que eu vou falar é uma raridade. Se você tiver espaço no ambiente para você falar e você ensinar, ensine. Mas assim, é uma coisa que tem que ser muito específica. Eu quase falo assim, se Deus definir falar para você ficar e falar, faça. Mas na maioria dos casos é perda de tempo. Talvez todo mundo já tenha tido aqui aquela esperança messiânica, reformatória, de falar assim, não, eu vou lá, eu vou pregar, eu vou orar, eu vou ser uma voz lá, vou clamar lá para que as pessoas entendam, mas é muito difícil, né? Porque você pode ver nos ambientes, essa formatação que existe aí, ela é uma formatação que ela dá o poder total ao líder, né? Então, o que sai da boca dele para muita gente é a lei. O que ele falar é a regra. Então, é isso que eu falo, se você falar num ambiente desse e alguém se conscientizar, pode acreditar que é uma obra muito milagrosa do Espírito de Deus. O mais fácil é uma pessoa que frequentar um seminário, onde é mais aberto, estudos assim nas redes sociais,
do que no ambiente templário, né? Como você me perguntou. E lá no templo, como que a pessoa ela vai se livrar disso? Porque vai ser uma pessoa falando, às vezes, contra isso, e o restante afirmando aquilo para a pessoa. E hoje em dia, nesse meio religioso, evangélico que nós temos, dificilmente as pessoas estudam, né, Adri? Você conhece. Dificilmente as pessoas questionam ali, falam, o que está sendo pregado lá? Qual que é a base bíblica disso? Ah, é o versículo tal. Ah, vamos ver se esse versículo fala isso mesmo? Essa dinâmica é muito rara. As pessoas elas querem alguém que defina o que ela tem que fazer. Então, ela fala assim: ah, é a minha cobertura. Ah, eu acredito. Aquele homem ali é a minha cobertura espiritual, ele é meu guia. Professor, É difícil. professor, Pois por é isso. favor, desculpa te cortar, sem querer te cortar, já te cortando. Isso também não parte de uma carência paternal, às vezes também, uma carência paternal. Ele é meu pastor. Você olha um cara assim, igual o João Carlos, assim, ó, igual o João Carlos, com essa barba branca bonita. Aí você fala, pô, ele é meu pastor, ele é minha cobertura espiritual, sabe? Sim. Quando o Ele cara tá muito, fala, eu sou a cobertura, eu que vou levar vocês para o céu, se eu, sabe? sim, tem muito a ver, com certeza. Essa carência, né? E não só no ambiente religioso, você vê isso em qualquer local. Você vê, né, empresas, a irmã Mônica aí conhece a questão das escolas, a figura do professor, a figura política, a gente vê no Brasil, os dois últimos presidentes que tem aí. Tem lá o Bolsonaro, que muita gente se identifica com ele, e o Lula. É o pai Lula e o pai Bolsonaro. E a religião, ela tem isso, né? O padre, o nome padre, é o pai, pai de santo. Então você vê, tem sempre essa figura de acolhimento de pai, né? Então isso aí tem tudo a ver com o ambiente religioso. Então é bem colocado isso, né, Éder? Porque assim, você ter uma cobertura para muita gente não é questão de você ser obediente e ser um escravo da pessoa. Para muita gente é um acolhimento. Olha, o Éder é meu pai espiritual. Eu estou debaixo da cobertura dele. Eu me sinto acolhido. O cara pode estar sendo ali massacrado, mas ele vai olhar como o quê? Eu vou usar aquela síndrome pesada, né? Síndrome de Estocolmo. O cara que se apaixona pelo bandido. É a síndrome de Estocolmo. O cara tá lá, tem vários casos disso, né? A mulher foi levada em cativeiro, ela começa a olhar o sequestrador, ela se apaixona pelo sequestrador. Quem fazia uma crítica muito interessante sobre isso era o Chico Anísio, naquela escolha do professor Raimundo, vocês lembram? Tinha uma senhora lá que ela apanhava muito do marido. Aí ele falou assim: então vamos denunciar, vamos para a polícia lá, vamos na delegacia denunciar. Aí ela falava: não, denuncia não. Mas como que não vai denunciar? Você está apanhando, você está sofrendo, vamos denunciar esse homem. Aí ela falava assim: eu gosto. Então, Éder, tem gente que gosta. Para você, pode ser um absurdo, porque a sua mente já foi libertada disso. A iluminação chegou. E essas coisas, por mais simples que pareçam, eu sempre falo para o pessoal: agradeçam muito ao Espírito Santo, porque isso é revelação de Deus. Essas coisas, por mais básicas que sejam aqui para nós, tem muita gente que está escravizada nisso. Você fala assim, como que a pessoa está nisso? Esse como ele surge, porque para você é uma coisa muito normal, você já leu o texto, você já entendeu, você sabe que aquilo é um falso ensino, mas a pessoa não teve essa iluminação ainda. Então, eu também achava, falava assim, meu Deus, como é que a pessoa pode acreditar numa coisa dessa? Aí eu ia lá, explicava na Bíblia, né? Mostrava, e a pessoa não saía daquilo. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Essa pessoa ela não é ela é uma pessoa até inteligente. Como é que é isso? É porque vai além dessa questão de inteligência. Cabe aí, Éder, a questão da revelação, quando a palavra cai no coração e o Espírito Santo ilumina. Então, por isso que eu digo, é mais uma ação, não é espiritualizando tudo, mas é mais uma ação que vai depender do Espírito Santo. Que você vai ensinar lá, as pessoas vão olhar, não vão entender nada. Daqui a pouco vem o chefão e ele começa a falar de autoridade. Opa, agora sim, nosso pastor está falando. Isso é muito complexo. Édler, eu queria. Tem uma colocação aqui do nosso irmão, Édler. Não sei se você viu no chat aí. Amém, amém. Eu vou ler aqui. Pode ler, por favor. Tá? O nosso amigo Marcelo Mendes aqui mandou o seguinte:
Na casa de um amigo, eu comentei sobre uma passagem bíblica. O pai do rapaz me interrompeu e disse que devemos seguir é o que o pastor fala. E ainda completou me alertando que a letra mata. Diante disso, eu me calei e me entristeci, né? Pois é lamentável a letalidade. A família do meu amigo são da IURD. Isso. Essa é uma igreja Aí que o que. tem, aí o Wilton, aí, letalidade, Mentalidade, ele quer botou, dizer. Isso. É a IURD, né? letalidade, não, é mentalidade. Sim, sim. Então, Aí, a IURD é uma igreja que funciona nesse padrão. Você não, lá não tem como você chegar e questionar biblicamente. Então tem, Assembleia também, Assembleia. também. Então, assim, é isso. O cara, a letra mata. O próprio chefe da IURD tem um livro que ele fala, não tem a teologia da libertação? Ele tem um livro que ele escreveu assim, a libertação da teologia. Por quê? Para eles, quanto menos você estudar, melhor. É mais fácil você dominar. Então, ó, a letra mata. O que entende com isso? Não é a letra da lei que está mostrando ali o texto de Paulo. É a letra do estudo. Então, ele falou, ó, se você estudar, você vai morrer. Você tem que dar vazão para o Espírito. Aí você pergunta, mas o que é isso aí? Como é que é dar vazão ao Espírito? Aí já está a resposta que ele mesmo deu. Obedecer o que o pastor disse. Então, esse é um exemplo que o Marcelo coloca claramente sobre isso. Não tem como. E se você desobedecer, o que o cara prega lá? Fala, ó, não sei se vocês viram esses dias, tem um videozinho no Instagram que está circulando, que eles estão falando que foi a pior heresia do ano passado. Não sei se vocês chegaram a ver. Que é um pastor que está no púlpito e ele fala assim, olha, eu vou contar uma coisa, eu já sei que o pessoal vai falar que é heresia. Aí ele fala assim, mas quando você obedece o pastor, Deus se torna o seu servo. Aí quer dizer, você fala, cara, isso é uma doideira. E tem gente que acredita, tem gente que acredita. Professor, Edler, eu queria fazer minha última pergunta. O Espírito Santo fez eu me lembrar aqui, cara, que eu esqueço pra Sim, caramba, mas eu me lembrei. Essa é interessante essa pergunta na minha visão, que vai me ajudar bastante. A Bíblia, ela sempre coloca exemplo de pastor e ovelha, não é? De pastor e ovelha. Nós sabemos da literalidade desse exemplo que Jesus deu, né, para a comunidade matiana, a lucana e etc., joanina e tal. Jesus sempre colocou exemplo que eles entendiam, não é isso, professor? Eles sim, entendiam, isso era o comum deles lá, era o comum deles olhar as ovelhas, olharem os pastores, o cuidado que eles tinham, a ovelha rebelde, etc., etc. E, e eu ainda endosso a minha pergunta colocando os detalhes que muita gente não sabe dos detalhes das ovelhas, que as ovelhas literal que nós usamos a lã, etc. Isso é interessante, Mônica, que a ovelha literal ela não consegue ficar longe do rebanho 5 metros, que ela fica com a visão turva e ela fica cega. Sabia disso, professor? não, não sabia não. O animal ovelha, ele quando fica longe do rebanho branquinho ali, ele fica meio perdido, porque ele não tem referência de Sim, auricular. Outra coisa, a ovelha, ela não consegue beber água suja, professor, porque sim, ela é um dos animais que tem o estômago mais sensível, Edler. Olha que loucura, a ovelha. Então, a ovelha tem que comer sempre coisas, um alimento saudável, um matinho, um verdinho, etc, etc. Então, essa particularidade da ovelha ela foi colocada por Jesus, certo? Foi colocada sim. por Jesus nesse contexto bíblico. Eu queria que o pastor, que o professor, fizesse a comparação do que hoje é colocado como o pastor e as ovelhas. Essa superioridade, esse Sim. outro patamar que o pastor Isaías tem, o pastor Isaías é um patamar. A Mônica ela não é pastora, então ela é um patamar abaixo do meu. Eu sou o pastor Isaías, quem não é pastor está no patamar abaixo do meu, que eu sou Sim. pastor, então
entendeu? Eu queria que o professor dissertasse um pouco sobre isso, porque isso me incomoda muito, professor. O pastor achar que ele é superior, colocando, sendo baseado no exemplo que Jesus deu. Sim. A irmã Mônica, ela falou que ela é filha de militar, né? Eu estou lembrando de um episódio que aconteceu em novembro sobre isso. Tinha um pastor, aqui amigo meu, da Assembleia de Deus, que ele precisava lecionar lá na Assembleia lá uma lição sobre hierarquia espiritual. Aí ele perguntou assim para mim: você tem um material sobre hierarquia espiritual? Aí eu já entendi mais ou menos o que era, mas a gente sempre tem que ouvir, né? Eu falei, mas que hierarquia o senhor está dizendo? Ele falou, não, essa questão de pastor, ovelha, tal. Eu falei, tenho. Aí eu mandei um artigo lá para ele, um material, que é baseado na análise de 1 de Pedro, capítulo 5, onde Pedro fala, né, que ele é um presbítero com eles, que o presbítero não deve dominar sobre o rebanho de Deus, mas servir de exemplo. É um material que fazia análise de 1 Pedro 5. E que E nós eu quero somos... esse material aí, professor. Eu não sei se alguém vai querer. Eu quero esse material aí. Manda depois no grupo. Eu mando o grupo. Aí deu assim, umas 2 horas, depois que eu mandei para ele, ele voltou a falar comigo. Aí por isso que eu vou falar, por isso que eu citei a irmã Mônica. Ele veio falar comigo. Aí ele falou assim, não, o irmão Wilton, não é esse material que eu quero, não. Eu quero um material de hierarquia tipo militar. Aí eu falei, o senhor quer alguma coisa relacionada ao militarismo? Ele, não, é tipo militar na igreja. Eu falei, entendi. O senhor quer Jesus. que aquele material que fala que o pastor tá assim, aí vem o presbítero, aí vem o auxiliar de trabalho, né? Aí vem o membro. Diácono. Eu quero esse aí. Esse que fala assim, quem que manda mais no outro? Então, essa é a ideia que as pessoas têm de hierarquia na igreja, né? E você vê, a Bíblia ela fala muito sobre serviço, sobre aquele que quiser ser o maior, tem que ser o menor, tem que servir os irmãos. Então, assim, não tem como abordar essa formatação hierárquica. O próprio Cristo falou, lá no mundo, os gentios dominam sobre os outros, mas com vocês não vai ser assim. Então, assim, não tem como existir isso. Mas lá na igreja primitiva tentaram. É verdade, é por isso que esses textos surgiram. O texto da comunidade de Mateus, o texto de Pedro, o próprio Paulo falando sobre isso, a edificação mútua. No reino, o que vale? É a maturidade de você ajudar o irmão, mas não tem essa posição onde por que eu obedeço aquele irmão, o que ele fala comigo? Por causa da vida dele, a maturidade serve de exemplo. Eu observo Isaías, falo, Isaías é um homem nessa área aqui, ele tem capacidade para me ensinar porque ele é um exemplo. Aí eu vou aprender com ele, irmão Isaías, o que eu devo fazer? Aí ele vai falar comigo, eu falo, eu vou obedecer ele porque ele é o exemplo, e não uma autoridade, eu estou mandando você fazer, eu que mando aqui. Não. Pedro vai dizer, você não tem que dominar sobre o rebanho de Deus, aquilo ali é a herança de Deus, é o rebanho de Deus. Você deve servir de exemplo aos fiéis. Então não tem esse texto que o pastor me pediu. Eu falei, pastor, aí vai ficar complicado, porque se eu quiser hierarquia militar, eu posso até ver com alguns irmãos, agora trazer isso para a igreja, Manda não ele me tem. procurar que eu mando para ele aqui o regulamento de deveres Exato. militares. Meu Eu acho que Deus, cara. você botou alguma coisa aí no grupo. Você Por escutou? favor, vê aí, Adri. Acho que a irmã Cissa colocou aí, ó. A irmã Cissa botou aqui mais cedo. É verdade, eu já vivi isso, passei por pastores abusadores e as pessoas tinham medo dele. E o irmão Exato. Marcelo falou que também que é o material que o senhor falou aí. Eu mando para vocês lá. Amém. Glória a Deus. Amém. Acho que Edler, findamos, né? Edler, terminando já, eu não posso Amém. esquecer com a sua permissão, amado apóstolo Edler. Edler é apóstolo, Hilton. Exato. De passar aqui o Pix do nosso professor. O Pix do Verdade. nosso professor, para nós abençoarmos ele, porque o professor Wilton ele está disponível
para o reino de Deus. Você que tem uma dúvida bíblica, um questionamento bíblico que você quer responder para alguém, não da maneira como você sabe, não no blá, blá, blá. Se você quiser responder a pessoa à luz do que a Bíblia diz, que a pessoa vai vir falar contigo assim, ó, tem que ter na Bíblia, tem que estar na Bíblia. Aí você liga para o professor Wilton, manda uma mensagem para ele pelo WhatsApp, que ele prontamente ele vai mandar a resposta para você. Eu canso de fazer isso com o professor Wilton, porque eu não tenho uma didática, Edler, tão esclarecedora como o professor Wilton tem. Não sei se você concorda comigo. Ele tem uma didática muito facilitadora, o professor. Então, às vezes, eu sei o assunto, mas não tenho a didática para passar para a pessoa o assunto. Aí eu ainda exijo assim, abuso. Para o professor Wilton, tu pode fazer um áudio sobre o assunto assim, assim, assim? Aí ele faz o áudio. Ele é uma bênção. Então, eu queria aqui que você pegasse sua caneta e anotasse aí o Pix do nosso professor Wilton, tá bom? É o Banco do Brasil. É Banco do Brasil. Conta 29 824 dígito 2. Banco do Brasil, conta 29 824 dígito 7. Ou melhor, 29 824 dígito 7. Agência 2862 dígito 2. Agência 2862 dígito 2. E o Pix do professor? O Pix, que é mais fácil, né? É 28 57 53 398 50, o CPF. Repetindo o Pix, 28 57 53 398 50, CPF. Então, você, se sentindo tocado pelo Espírito Santo, abençoe a vida do nosso professor. Abençoe a vida do nosso professor, tá bom? Por favor, Edler. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Você pode orar por nós, pastor Isaías? Posso Finalizando. sim. Posso Amém. sim. Orar ao Senhor, porque nós sabemos que esse trabalho aqui é um trabalho muito difícil, porque eu convido 500 pessoas para estar aqui. Então, louvo a Deus quando eu vejo uma irmã igual a Mônica, igual o Joel, que chegou, o Noel, que de repente estava na praia, o Noel estava na praia. Olha como é que ele está queimadinho. Chegou agora. Então, eu convido 500 pessoas para estarem aqui. Mas o estudo aqui ele é muito confrontador. Ele confronta a gente. Tem que desconstruir coisas que nós aprendemos ao longo da vida. Então, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês estarem aqui, da Mônica. Com certeza, Mônica, se você continuar às quinta-feira, você vai ter muitas crises aqui. Você vai falar, cara, eu aprendi assim, mas o que a Bíblia diz? Aí tem que haver a desconstrução. Eu vivi isso e é muito dolorido. É dolorido você ter que desconstruir coisas que aquele pastor que você amava, que aquela amiga que você amava, te ensinou, mas ensinou de maneira equivocada, muitas das vezes sem maldade, né, professor? Exato. Sem maldade, porque ela aprendeu também de maneira equivocada. Então, eu amo esse livro aqui, ó. Eu amo esse livro aqui, ó, porque é aqui que está a verdade que nos consola, é aqui que está a verdade. Vamos orar para terminar? Senhor, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado pela vida do Edley, Senhor, esse jovem que com certeza tu já usa, mas tu vai usar ele de maneira tremenda, mais e mais. Amém, Tu vai Jesus. gastar ele, como o professor Hilton fala, como Paulo falou. Tu vai gastar ele na tua obra. Capacita o Edley, Senhor, a se aprofundar mais na tua palavra. Glória. A irmã Mônica, que está conosco aqui, ao Noel, Amém. a mim, que todos nós aqui, Senhor, não temos maior, não temos menor. Nós somos verdade. aqui todos iguais diante do teu reino. Se eu Jesus. quiser ser maior, se tiver uma mesa, Jesus falou, eu não tenho que sentar na cadeira,
eu tenho que servir os que estão na mesa. Oh, glória Isso a é Deus. um conceito que burla, que constrange muitas Aleluia, pessoas. Jesus. E tu nos libertou, Senhor, Aleluia. desse processo de mando, que eu sou pastor e você não é nada. Isso Oh, aí não Senhor. existe no teu reino. Por isso eu te Muito agradeço por esse espaço, desse estudo. Te Aleluia, peço, Jesus. Senhor, que tu possas nos guardar e que nesse carnaval possamos descansar. Guarda a Aleluia, Jesus. Mônica lá onde ela está, Jesus. com a família dela, que ela possa se divertir bastante, que ela possa, Senhor, voltar de Aleluia. lá com as pilhas renovadas para Aleluia. abençoar vidas, que é o ministério dela, abençoar vidas, Senhor. Ela é uma mulher que se preocupa com a dor do outro. Então, eu te Aleluia. louvo, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Muito Amém obrigado. e amém. Amém. Gente, está terminado. Agora, Amém. Pessoal, desculpa aí, tá? Eu estava desculpa nada, viajando. vai pagar multa. Eu estava Desculpa na nada, vai estrada. pagar multa. Estava na estrada, cheguei agora de São Pedro da Aldeia. Desculpa mesmo, mas não deu. Estava dirigindo. Ah, tu Cheguei está aqui e já no vou. Rio? Ó, Então e já amanhã... vou. Não, já vou voltar já. Vim só pegar a família. Ah, Vou é? pegar a Cuidado, estrada. hein? E aí Cuidado, hein? fiquei com o coração apertado. Hoje eu queria falar, Isaías. Hoje eu queria falar o texto bíblico. Hoje eu queria aprender com as coisas, mas infelizmente vai ficar para a próxima. Não tem Desculpa aí, problema. gente. Não tem problema. Aquele telefone teu, eu não consigo falar contigo. Não, meu celular ninguém consegue. Ele está com defeito. É da Polícia Federal. É da Polícia Federal. Depois tu me liga, que eu tenho um aparelho aqui, cara. Tá, Passa não, mas aqui. eu vou trocar meu celular. Ô, professor tá. Hilton, eu Oi, estou meu com querido. esse texto aqui que eu tenho que desenrolar depois aqui. Tá? Vamos. Aí, Tá bom, na então. próxima reunião, eu falo contigo. Tá Tá legal. bom. Pegar e aprender mais. Hoje o Márcio foi que perguntou mais, o Márcio hoje. Márcio Foi. perguntou direto. Gente, Deus abençoe, tá bom? Deus Muito abençoe obrigado, vocês. tá? Obrigado, Fica com Éder. Deus. Ô, A Mônica, paz quando pra você todos der um tibum vocês. aí, tu dá um glória. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe. A Obrigado a paz, a vocês, tá? paz. Ó, a casa Obrigado. está aberta aqui para você, irmãos aí. Amém, amém.